Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar andamento, então, com a aula que a gente tinha parado um pouquinho lá na segunda-feira, devido àquele problema de instabilidade, e eu me comprometi a gravar e deixar disponível para que vocês assistissem diretamente aqui pelo canal, tá bom? Vamos apenas retomando alguns conceitos. A gente iniciou a nossa discussão sobre a variável de motivação, que é uma das nossas variáveis de estudo mais sensíveis dentro do comportamento organizacional, e nós chegamos aí a assistir o vídeo do Daniel Godry, que falava sobre aquela relação entre bola murcha, bola cheia, a motivação, o fato como as pessoas e o comportamento das outras pessoas podem te levar a ter reflexões completamente aversas ao ambiente de trabalho ou até mesmo à sua motivação pessoal. E a gente partiu da soma inicial de que motivação, de fato, era algo individual e que variava de pessoa para pessoa. Bem, dando andamento nisso, eu gostaria de retomar as duas definições que a gente colocou, que é a primeira reflexão que a gente tem sobre motivação. A gente havia conversado sobre isso e tinha chegado à conclusão de que existem dois tipos de fatores que vão influenciar no comportamento das pessoas. Esses fatores podem ser fatores intrínsecos ou fatores extrínsecos, ou seja, podem ser fatores internos, assim como também podem ser fatores internos. Os fatores internos que vão influenciar nos aspectos do comportamento humano vão ser decorrentes das características de personalidade, que nós já enxergamos em outra aula, vão ser característicos a capacidade de aprendizagem de cada pessoa, a capacidade de motivação, que é a variável que a gente está estudando agora, vão variar de acordo com a percepção do ambiente externo e interno, assim como das atitudes, emoções e valores individuais. Por isso, nós chamamos de fatores internos. Já os fatores externos, esses vão ser decorrentes do ambiente no qual elas estão envolvidas, do ambiente externo, das características organizacionais, da forma como o sistema de recompensas da empresa ou mesmo o sistema de punições, ele é colocado frente aos seus colaboradores. Vai ter a ver com os fatores sociais, fatores políticos, coesão grupal e outras tantas variáveis. Então, a primeira reflexão que a gente precisa ter sobre motivação é que ela vai ser pontuada nesses dois aspectos: fatores internos ou intrínsecos e fatores externos ou fatores extrínsecos. Essa é a primeira observação e a primeira reflexão, ok? Dando continuidade, a gente vai retomar um pouquinho do contexto de senso comum. Lá atrás, a gente conversou sobre psicologia e conversou sobre senso comum. A gente viu que a psicologia era a ciência que estudava o comportamento humano. E a gente viu que senso comum, muitas vezes, era a forma como nós observávamos no nosso ambiente, na sociedade, o comportamento das outras pessoas. Sendo assim, se nós fizéssemos uma alusão ao senso comum, imagine responder essa pergunta: como nós podemos definir motivação sobre uma óptica ilustrativa do senso comum? Basicamente, a gente poderia definir motivação sobre a óptica do senso comum de forma a dizer que, colaborador X é motivado. O que a gente entende como motivação nesse senso comum? A gente pode entender como motivação nesse senso comum o fato do cara ser sempre prestativo, estar sempre dentro da empresa, estar sempre disponível a contribuir, a colaborar com a equipe. Isso, para a gente, é um entendimento do senso comum de pessoas que são motivadas. Por outro lado, o senso comum também pode me dar o conceito de desmotivação. A gente pode entender pelo senso comum que os colaboradores ou funcionários que são desmotivados são aqueles que não têm comprometimento com o DNA da empresa, não estão sempre disponíveis ou não querem algumas vezes fazer uma hora extra. Isso, pessoal, são interpretações do senso comum. Não são 100% absolutamente verídicas, ok? Então, essas interpretações, elas são típicas do senso comum. O que mais que a gente tem que saber sobre a definição de motivação? O que de fato é essa motivação? A origem etimológica de motivação, ela vai ser derivada do latim da palavra motivus, que significa mover. Então, basicamente, na nossa interpretação, motivação vai ser tudo aquilo que pode fazer mover, tudo aquilo que causa
determinada sensação de ir para frente, algo que seja uma razão, que possa te proporcionar uma ação. Então, motivação basicamente vai ser uma ação dirigida a objetivos, sendo essa motivação ou sendo essa ação autorregulada biológica ou cognitivamente, persistente no tempo e uma atividade que venha a suprir um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas ou expectativas. Sendo assim, a gente pode interpretar que a motivação é qualquer ação que a gente possa tomar para atingir um objetivo que para a gente está muito claro e que esse objetivo vai satisfazer em nós um conjunto de necessidades, de emoções, de valores, de metas ou de expectativas. Essa palavrinha expectativa, eu quero que a gente separe e memorize. A gente vai falar muito sobre expectativa hoje. Objetivos, valores, metas, emoções e expectativas. Todas essas variáveis têm a ver com o quesito do que nós definimos como motivação. Então, dando sequência, o que é a motivação? Primeiro, existem duas definições distintas: motivação ou motivo. A motivação, ela vai ser o conjunto de forças que sustentam, regulam e orientam as ações de um organismo para determinados fins. Então, a motivação é a nossa força interna, é a forma como a gente busca algo. Essa motivação pode ser diferente de pessoa para pessoa. Então, basicamente, eu posso ter uma pessoa que busca de forma muito eufórica, assim como eu posso ter uma pessoa que busca de forma muito planejada. O motivo pode ser o mesmo, ok? O motivo pode ser o mesmo, mas a motivação vai ser diferente de pessoa para pessoa. Sendo assim, o motivo vai ser os desejos, as necessidades, o interesse que o comportamento orientado busca satisfazer. Então, vamos apenas contextualizar essa colocação de diferença entre motivo e motivação. O meu motivo, por exemplo, pode ser muito claro. Eu quero chegar à gerência de uma empresa. Para isso, eu tenho duas pessoas que estão com este mesmo motivo de atuar dentro daquela corporação. A motivação delas ela é completamente individual. Esse conjunto de forças que vai regular a forma como elas se comportam, a forma como elas agem e as ações, ele é completamente distinto. Na primeira pessoa, essa motivação, que tem como foco esse mesmo motivo, pode atuar numa super produtividade, pode atuar como uma pessoa que faz super esforços, que pensa bastante, que cria projetos, que inova, que é inventiva, que dá o sangue pela instituição, que está sempre à frente da equipe, que quer se destacar, que quer aparecer. Isso aí é uma forma da motivação atuar para alcançar esse motivo. Uma outra perspectiva, também com esse mesmo motivo, é eu ter uma segunda pessoa que é mais planejada. Então, essa pessoa, não necessariamente ela quer sempre estar sendo vista, ela quer sempre estar em alta, ela prefere fazer o trabalho mais de forma planejada. Então, ela tem uma outra perspectiva. A motivação dela, por exemplo, pode ser bajular um chefe aqui ou ali, ser mais pontual na atividade dela, tomar nota de todas as coisas, estudar ali o caminho para poder conseguir alcançar aquele objetivo dela. Então, essas duas pessoas, mesmo tendo um motivo igual, podem agir de forma completamente diferente. Então, essa primeira perspectiva de motivação vai falar justamente isso, que essa motivação ela vai ser um conjunto de forças individual, obviamente, que vão regular e orientar as ações do nosso organismo para determinado fim. Professor, qual é esse fim? É essa necessidade, esse desejo ou esse interesse orientado, que nós vamos chamar de motivo. Sendo assim, essa vai ser a nossa relação básica entre motivação e o motivo. A motivação é a forma como nós buscamos alcançar e o motivo é aquilo que nós, de fato, buscamos alcançar. Tranquilo? Vamos em frente. O que a gente pode, então, comentar sobre a relação entre comportamento e diferenças individuais? Os padrões de comportamento, as necessidades, os valores sociais,
a forma que a gente busca atingir os objetivos, ou seja, a minha motivação, a forma como eu encaro alcançar aquele objetivo, elas vão variar de pessoa para pessoa. Porém, o processo pelo qual elas ocorrem é basicamente o mesmo em todas as pessoas. Professor, vamos lá. Então quer dizer que os padrões de comportamento podem ser distintos, mas o motivo pelo qual, ou o processo pelo qual ela ocorre é basicamente o mesmo. Exatamente isso. Então, o motivo é basicamente o mesmo, mas a forma como a pessoa busca aquilo, a forma como a pessoa vai caminhar para conquistar aquilo, ou seja, a sua forma de agir com base na sua motivação, ela vai seguir um padrão diferente. Então, os padrões de comportamento são distintos, eles variam, mas o processo pelo qual aquilo ocorre é basicamente o mesmo em todas as pessoas. Então, o motivo ou objetivo é comum. A forma como as pessoas se motivam, a forma como elas buscam, ou a forma como elas executam aquilo é que vai variar de uma pessoa para outra pessoa. Então, algumas premissas que vão explicar esse comportamento humano são essas que estão colocadas aí para vocês. Primeiro, o comportamento humano ele é causado por estímulos internos e externos, como a gente já viu lá no início da aula. São os estímulos intrínsecos ou estímulos extrínsecos, beleza? De acordo da forma e de acordo de onde ele vem. Se ele é algo meu, pessoal, interno, ele é intrínseco. Se ele veio de fora, da sociedade, do ambiente, ele é extrínseco. Outra premissa. O comportamento, ele é motivado, ou seja, há uma finalidade em todo o comportamento humano. Ele não é, então, um comportamento casual, que é o que a gente viu aí em motivo. Existe um motivo. Então, ele coloca, o comportamento é motivado. Então, há sempre uma finalidade em todo o comportamento humano. O comportamento humano não é algo casual ou pontual. Ele acontece devido a um motivo, certo? Outra premissa importante é que o comportamento ele é orientado para objetivos. Então, vai existir sempre um impulso, um desejo ou uma necessidade que vai justamente alencar esse motivo do meu comportamento. O que a gente está colocando aqui, pessoal, dessas premissas que explicam o comportamento humano, é efetivamente isso, que a motivação ela vai sempre variar de acordo com um motivo. E esse motivo vai variar de acordo com a finalidade daquele comportamento humano. Sendo assim, o comportamento humano, o motivo pelo qual aquele comportamento existe, a finalidade e o objetivo daquela ação vão ser premissas que vão se relacionar não só com a minha motivação, mas também com o estudo do comportamento humano e a relação que dá entre comportamento humano e a variável pessoal de motivação, certo? Sendo assim, como é que a gente pode entender essa relação entre comportamento humano e a motivação? Basicamente, tem alguns passos para isso. Primeiro, toda necessidade cria um estado de tensão e uma predisposição à ação. Essa é a primeira coisa. A motivação, por sua vez, ela vai levar o indivíduo a um comportamento visando satisfazer essas necessidades. Então, tenho a necessidade, crio um estado de tensão e me predisponho a agir. Depois eu tenho a motivação, que vai me levar a ter um comportamento visando satisfazer essa primeira necessidade, que foi a variável 1. Se eu tiver uma satisfação dessa minha necessidade, o indivíduo vai chegar a um equilíbrio temporário, certo? Ok, tive a satisfação da minha necessidade, tenho ali um equilíbrio temporário. Caso um comportamento ou ação não leve à satisfação da necessidade, o indivíduo vai ter uma barreira. Essa barreira que o indivíduo tem entre o que ele tem de necessidade, o que ele se motiva a fazer e o fato de não alcançá-lo, a gente vai chamar de frustração. Então, acontece uma frustração quando eu tenho uma necessidade, tenho uma predisposição para a ação, tenho uma motivação para aquilo, tomo um comportamento, porém não alcanço aquela necessidade. Nesse ponto, há uma frustração, há uma barreira que me impediu de simplesmente concluir o meu ciclo motivacional.
Essa frustração, por sua vez, ela pode levar a reações emocionais diversas, como, por exemplo, a agressividade, a inércia, a omissão, a aceitação ou a alienação. Essa relação toda entre ter a necessidade, me sentir motivado, tomar uma ação, atender a necessidade ou não atender a necessidade, vai gerar o que nós chamamos de ciclo motivacional, que nós já vimos visualmente ele na aula onde nós estudamos as teorias humanísticas da administração. Esse ciclo motivacional, pessoal, que está aí nessa representação a seguir, ele vai basicamente passar pela seguinte fase. O ser humano teve uma necessidade, que está aí na nossa lateral direita, certo? Essa necessidade teve uma tensão, e essa tensão, que foi gerada por essa necessidade, predispôs a pessoa a ter um comportamento ou uma ação, ok? Depois disso tudo, o cara vai ter um ciclo de satisfação grande. Ou seja, se ele teve aquilo atendido, ele vai passar um bom período desse ciclo motivacional em satisfação, até ele atingir o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é justamente aquela fase, como nós já comentamos, onde o ser humano vai se inquietar. Lembra que a gente comentou na outra aula? Ah, eu quero passar na faculdade. Tudo bem. Tive um ciclo de satisfação, cheguei ao equilíbrio. Não, agora eu quero ganhar mais. Ok, novo ciclo de satisfação, cheguei ao equilíbrio novamente. Ah, não, agora eu quero tomar o lugar do meu chefe. Mais um ciclo de satisfação, outro ponto de equilíbrio. Não, agora eu quero casar, agora eu quero ter casa, agora eu quero ter filho, agora eu quero viajar. E esse ciclo vai se renovando o tempo inteiro, porque o ser humano deseja ou necessita de cada vez mais coisas. Então, basicamente, tive uma necessidade, passei por um pico de tensão, tomei um comportamento ou uma ação. Se aquele comportamento ou ação me fez atingir o que eu tinha de expectativa, ou seja, a minha necessidade, eu tenho um ciclo de satisfação até chegar num ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, eu vou novamente me sentir incomodado, vou ter um outro estímulo ou um outro incentivo que vai me gerar uma nova necessidade e vai reiniciar todo o meu ciclo. Professor, aonde acontecem então as barreiras? Quando é que a pessoa pode simplesmente não se sentir satisfeita e pode ocorrer, por exemplo, o que estava falando aí no slide anterior, que são reações emocionais que podem levar à agressividade, à inércia, à omissão, à alienação e outras variáveis do tipo. Isso acontece, pessoal, quando há frustração. A frustração vai estar nessa linha entre satisfação e comportamento ou ação. Vamos lá, retomando. Se você teve uma necessidade, se predispôs a realizá-la, teve um comportamento ou uma ação e não conseguiu atender aquela necessidade, ao invés de você seguir de comportamento e ação para satisfação, vai ter um bloqueio aí no meio, que vai ser justamente o que nós chamamos de frustração. Quando há essa frustração, você simplesmente volta de ré para a sua necessidade, porque a sua atenção ou seu comportamento em ação não chegaram a atender aquelas necessidades. E aí a gente tem o que nós chamamos de frustração. Sobre o ciclo motivacional, pessoal, essa relação entre ter a necessidade, estipular uma ação, ter uma satisfação, chegar ao equilíbrio e ter uma nova necessidade, eu acho que ficou bastante claro. E aí, quem tiver algum tipo de dúvida, separa, anota e a gente vai tirar todas essas dúvidas lá no início da próxima aula, tá bom? Dando continuidade. O que é importante nessa análise do ciclo motivacional para que a gente possa concluir esse assunto do ciclo? A necessidade, ela pode ser satisfeita, ela pode ser frustrada e ela pode ser compensada ou transferida. Então, professor, não é só atender a necessidade ou ter a frustração, ela também pode ser compensada ou transferida. Exatamente isso. Revisando aí o nosso ciclo motivacional, olhem, por favor, para a figura. Eu tenho necessidade, passo por um pico de tensão, em seguida eu tenho um comportamento ou uma ação que deve me levar à satisfação. Ok, esse comportamento ou essa ação que deve me levar à satisfação pode
acontecer de forma 100% ok, e eu vou atingir a satisfação, ou simplesmente pode não chegar à satisfação. Se ele não chegar à satisfação, essa necessidade ela pode ter sido frustrada, ou compensada, ou transferida. Se ela foi satisfeita, que é quando a gente dá continuidade no ciclo, os comportamentos vão se tornar mais eficazes. Essa necessidade deixa de ser motivadora do comportamento, você chega numa parte de estagnação, ou seja, num ponto de equilíbrio, e daqui a pouco vai surgir uma nova necessidade para que você possa correr atrás dela. Se ela foi frustrada, a atenção vai encontrar uma barreira ou um obstáculo para a liberação. Ela vai ser representada, por exemplo, no organismo de forma fisiológica ou de forma psicológica. Como eu coloquei lá, pode gerar uma agressividade, pode gerar uma apatia, pode gerar um descontentamento, ou até mesmo de forma fisiológica, pode gerar uma insônia, uma palpitação, uma repercussão cardíaca, um problema digestivo, tudo isso por conta de uma frustração. E quando professor, que isso pode ser essa minha motivação ou essa minha tensão pode ser compensada ou transferida, certo? O que fala aqui é o seguinte: a satisfação de uma outra necessidade reduz ou aplaca a intensidade de uma necessidade que não pode ser satisfeita. É o que acontece, por exemplo, quando o motivo de uma promoção para o cargo superior é contornado por um bom aumento de salário ou por uma nova sala de trabalho. Então, vamos contextualizar isso. Vou voltar lá no nosso ciclo motivacional para ficar claro a exemplificação. Eu estava aqui no ponto de necessidade. A minha necessidade era me sentir melhor, ter mais pompa, ter mais posicionamento na empresa, e eu queria ganhar a promoção, queria ganhar aquele cargo, ok? Depois disso, aquilo se tornou uma motivação para mim. Então, eu tive um pico de tensão, esse meu pico de tensão foi convertido em um comportamento ou uma ação que deveriam me levar a assumir aquele cargo, ou seja, a obter uma satisfação daquela minha meta que eu tinha pré-estipulado. Porém, aconteceu de que eu não fui selecionado para aquele cargo. Só que ao invés de ter uma frustração, eu tive uma necessidade compensada. Como foi que aconteceu essa compensação? Eu não ganhei a promoção, mas o meu chefe ainda assim reconheceu o meu trabalho como sendo possível ser promovido em algum outro momento e me deu uma sala, uma posição de destaque frente à equipe, porque eu já estava lá há muito tempo, e me deu um considerável aumento de salário. Quando você tem esses mediadores, por assim dizer, ou esses meio-termos, ou alguns outros benefícios que estavam relacionados com aquela satisfação que estava idealizada, por exemplo, você queria ganhar aquele cargo porque você queria ser visto, você queria ganhar aquele cargo porque você queria ganhar mais, e você queria ganhar aquele cargo porque você também queria ter uma sala melhor, por assim dizer, um posto de trabalho melhor. Essas são algumas variáveis que estavam alencadas àquela sua necessidade. Agora, por sua vez, você teve um aumento, não foi tanto quanto você queria, mas teve. Você foi apresentado para a equipe, mesmo sendo par de todos eles, o teu chefe te deu uma posição de respeito ou de visibilidade, que também saciou um pouco o teu ego, e você também ganhou lá uma nova mesinha com mais espaço, com um novo computador, para que você se sentisse mais confortável no ambiente de trabalho. Então, não foi uma satisfação completa, mas foi uma satisfação parcial, porque as variáveis que foram atendidas eram muito similares. Quando isso acontece, a gente tem o que ele vai chamar aí no slide seguinte de compensação ou transferência de necessidade. Então, é quando as variáveis daquilo que você idealizou, daquilo que você sonhou, são atendidas parcialmente. A gente já viu no estudo da pirâmide de Maslow, e vamos ver hoje ainda, até o final dessa aula, que a pirâmide de Maslow ela é por hierarquias, e que as necessidades podem ser atendidas em sua totalidade ou podem ser atendidas parcialmente. A gente tem as duas realidades. Esse índice de satisfação ou esse ciclo motivacional funciona exatamente da mesma forma, ok? Seguindo, pessoal,
O modelo básico de motivação, que é esse que a gente relaciona lá no ciclo, ele vai seguir algumas variáveis que são muito importantes. Então, por exemplo, ele vai dizer que a motivação depende da ativação, ou seja, o estado inicial da estimulação em que se encontra a pessoa, ou seja, como é que a gente pode relacionar? A ativação vai ser esse momento aí do ciclo onde surge uma necessidade. Isso é a ativação, como está colocado aí, ok? Vai variar de acordo com a direção, ou seja, o objeto ou o alvo de ação, que pode ser intencional ou não intencional. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é chegar naquele cargo. Então, aquilo é a minha necessidade, teoricamente. Aquilo é uma direção, ok? Essa direção pode ser interna ou pode ser externa. Essa motivação pode ser interna ou pode ser externa. Professor, como é que a gente pode dar um exemplo dessa motivação ou dessa direção da motivação? Imaginem só vocês quantas pessoas ou quantas empresas estão passando por crise nesse momento da pandemia, né? Quando a gente pensa dessa forma, a pessoa pode simplesmente ter uma necessidade de ganhar um pouco mais, de se destacar no mercado, de permanecer trabalhando. Então, ela estipulou que ela quer ganhar mais porque ela precisa dar o sustento da família, ou dar o sustento dos filhos, e ela precisa ser inovativa para aquela finalidade. Isso teve uma ativação, que foi um estado inicial de estimulação, e em seguida ela teve uma direção. Ela tem um objeto-alvo da ação. Qual é o objeto-alvo da ação dela? Ganhar um pouco mais. O objeto-alvo da ação dela é o dinheiro, por exemplo, que ela precisa. Tem também a intensidade. Essa intensidade é uma variável de motivação que vai estar atrelada à variabilidade da força da ação, que pode diferir ao se admitir que a força depende de um estado anterior de carência, como uma necessidade ou um afeto, ou de um estado posterior a ser alcançado. Então, vamos explicar um pouquinho sobre essa variável de intensidade. A variável de intensidade, pessoal, que vai influenciar em motivação, ela tem a ver com as nossas necessidades pessoais de reconhecimento. Então, por exemplo, o meu objetivo naquele ciclo motivacional era atingir aquele cargo, ok? A intensidade, por exemplo, a força que eu posso admitir dentro daquele meu estado de execução, daquela atividade ou em busca daquele objetivo, ele pode variar, por exemplo, da minha perspectiva de autoestima. Então, eu imagino que antes de ter aquele cargo, eu tenho menos autoestima. E que depois de ter aquele cargo, eu vou ter muito mais autoestima. Eu vou ser muito mais visto, eu vou ter muito mais empatia, eu vou ter muito mais força. Isso tudo tem a ver com essa variável de intensidade, certo? Então, por exemplo, você está em determinado contexto social onde você não se sente bem, não se sente motivado, não se sente como sendo um cara inteligente. Aquilo tudo vai reduzir a intensidade das suas ações em busca daquela necessidade. Já se você se sente um cara motivado, tá para cima, tem energia, aquilo vai aumentar a intensidade em busca daquele objetivo ou daquela necessidade. Então, além de ser muito motivado, você vai ser um cara mais aguerrido de forças, certo? Isso tem a ver com a intensidade da motivação. E por último, a persistência da ação. Então, a motivação vai depender também da variável de persistência da ação. Motivação tem a ver com a capacidade de nós corrermos atrás de um objetivo. Só que nós vimos que no caminho até alcançar esse objetivo, a gente pode ter alguns bloqueios e a gente pode ter algumas frustrações. A variável persistência da ação, ela vai justamente se relacionar entre a ativação, a direção e a intensidade da ação. Ela vai atribuir a manutenção dos fatores pessoais e também dos fatores ambientais. A persistência na ação vai ser a variável que vai dizer quanto aquela pessoa pode se sentir frustrada sem ficar mal e sem desistir daquele objetivo. Então, a persistência da ação, basicamente, vai se relacionar com a forma como a pessoa pode sentir vários baques, vários problemas, ou ter diversos estímulos contrários e ainda assim não se sentir frustrada e não desistir de alcançar aquela necessidade.
Em persistência da ação, por exemplo, analisando com base naquele outro rapazinho lá que queria o cargo e que não teve o cargo, mas que teve alguns outros benefícios, aquela persistência da ação, por exemplo, vai ser a capacidade que ele tem de se manter naqueles benefícios que foram dados para ele e mais lá na frente alcançar novamente aquele cargo. E mesmo assim, mesmo ele não tendo alcançado a totalidade ou a plenitude do que ele tinha como necessidade ou como objetivo, ele não vai ficar desmotivado, porque ele tem o que nós chamamos de variável de persistência na ação. Esses 4 pontos vão se relacionar com esse modelo básico do estudo da motivação, certo? Caminhando. Sendo assim, pessoal, a gente pode concluir que a satisfação de certas necessidades, ela vai ser sempre temporal e passageira. Ou seja, a motivação humana, como mostra lá a nossa representação, a nossa figurinha, deixa eu voltar aqui para vocês verem, como mostra aqui a nossa figura do ciclo motivacional, essa motivação humana, ela vai ser cíclica, ou seja, o comportamento é um processo contínuo de resolução de problemas e de satisfação de necessidades à medida que essas necessidades vão surgindo e vão sendo parcialmente ou totalmente aceitas, parcialmente ou totalmente atendidas pelas pessoas. Então, basicamente, sobre o ciclo motivacional, a gente tem essa conclusão, de que as necessidades são sempre temporais e passageiras. Então, a motivação humana, ela é cíclica. Ok? Vamos nessa. Vamos ver e rever, na verdade, porque a gente já viu a de Maslow, vamos ver e rever sobre as teorias da motivação. A gente vai estudar 4 dessas teorias e vai estudar mais uma outra que é mais atual, que está mais à frente lá nos slides. As teorias da motivação que a gente vai perpassar hoje são a de Maslow, que é a teoria das necessidades, a de Herzberg, que é a teoria bilateral, ou a teoria dos extremos, a do Alderfer, que é o SER, e a do Vroom, que fala sobre avaliação cognitiva. Cada uma dessas teorias tem uma bibliografia específica, certo? E a gente vai tentar relacionar todas elas com o fator do nosso objeto de estudo, que é a motivação. Começando aí pelo Maslow e a teoria das necessidades. Nós já vimos essa pirâmide quando nós estudamos o sentido, na verdade, de personalidade. E vimos que a forma como essas nossas necessidades são atendidas ao longo da nossa vida tem muito e influencia muito na nossa personalidade. A teoria do Maslow diz basicamente o seguinte: eu tenho necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Eu só posso partir da fisiológica para a de segurança quando a fisiológica for atendida na sua totalidade ou parcialmente atendida. A mesma coisa das necessidades de segurança para sociais, das sociais para a de estima e da estima para a autorrealização. Só que o que a gente precisa entender para relacionar com motivação referente a esse estudo do Maslow? A autorrealização, a estima, as perspectivas sociais, elas vão ser variáveis de pessoa para pessoa. Basicamente, a única que fica uniforme é a de segurança e a fisiológica. E ainda assim, o que pode ser parcialmente atendido para uma pessoa pode representar a totalidade do atendimento dessa necessidade para uma terceira. Então, cada pessoa vai encarar essas variáveis, desde a fisiológica até a de autorrealização, de forma muito distinta. E a gente precisa entender como isso se relaciona com o fator motivacional de cada pessoa. Basicamente, o Maslow ele fez o seguinte: organizou a hierarquia das necessidades humanas em 5 níveis, que são baseados em 2 grupos, certo? Quais são esses grandes grupos? São as necessidades básicas, que vão incluir as 2 bases da pirâmide, necessidade fisiológica e necessidade de segurança. E eu tenho as necessidades de crescimento. As necessidades de crescimento são as sociais, de estima e de autorrealização, que estão na parte do topo da pirâmide. Que mais?
O Maslow, ele via o homem como uma criatura que expande as suas necessidades no decorrer da vida. Sendo assim, ele começa com determinadas necessidades, essas necessidades, como mostra o ciclo motivacional, vão se pontuando e se moldando ao longo da vida, e a cada dia ele tem uma necessidade nova. Tanto que a gente comentou que aquela necessidade lá de autorrealização, ela é algo meio que empírico, ela é bem distante do alcançável. Que mais? À medida que o homem ele satisfaz as suas necessidades básicas, outras mais elevadas vão tomar um predomínio no seu comportamento. Então, basicamente, a princípio, você trabalha para pagar conta. Depois você trabalha porque quer possuir os bens. Se você já possui os bens, você trabalha porque quer qualidade de vida. Depois porque quer status social. Depois porque quer manter uma herança para sua família. Depois porque quer viajar pelo mundo. E essas necessidades vão se moldando e se modificando ao longo da vida. E em cada momento, você sente-se motivado a entender aquele pico lá como sendo a sua necessidade. A perseguir, a correr atrás e a atuar para que ela seja, de fato, atendida, certo? Somente necessidades não satisfeitas é que vão influenciar no comportamento humano, pelo menos segundo a teoria do Maslow. Professor, então quer dizer que as minhas necessidades não satisfeitas é que vão influenciar no meu comportamento. Exatamente. Se você já tem aquilo, você não tem por que moldar o seu comportamento em busca de algo. Como é que o seu comportamento ele vai ser moldado? Exatamente em busca daquilo que você não tem. A motivação parte do pressuposto de que eu tenho um motivo para correr atrás. Se as suas necessidades já foram atendidas, então você não tem mais esse motivo para correr atrás de algo ou para ir em busca de um objetivo. Então, o Maslow fala que somente as necessidades não satisfeitas ou parcialmente satisfeitas é que vão influenciar no comportamento humano. No nascimento, por exemplo, da gente, há uma prevalência das necessidades que nós chamamos de necessidades fisiológicas, certo? Então, na nossa fase de infância, a gente tem um prevalecimento das necessidades fisiológicas. Eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso de vários aspectos que uma criança, um bebê, um recém-nascido precisa. Quando nós chegamos à fase adulta, é que as outras necessidades, as sociais, as de estima, aquelas que massageiam o nosso ego, vão vir à tona como sendo necessidades reais e muito mais pontuais no processo da nossa tomada de decisão. Então, a partir de certa idade, é que vão aparecer essas necessidades de segurança. As necessidades fisiológicas, elas constituem necessidades primárias do indivíduo, voltadas para a conservação pessoal. As de segurança vão acompanhar a meia-vida do indivíduo, ou seja, a fase entre a adolescência e a fase adulta, e quando ele se consolida nas necessidades de segurança, é que ele passa a ter as necessidades de estima, de autorrealização e as necessidades sociais, certo? Que mais sobre a pirâmide de Maslow que a gente precisa entender? À medida que o indivíduo passa a controlar suas necessidades fisiológicas e de segurança, surgem lenta e gradativamente as necessidades mais elevadas, que são as sociais, de estima e de autorrealização. Professor, o Maslow colocou isso numa pirâmide, ok? Então, ela será automaticamente nessa ordem? Primeiro eu tenho as sociais, depois eu tenho as de estima e depois eu tenho as de autorrealização? Não, pessoal. Por isso que é dividido em dois grandes grupos. Se a gente voltar aqui no slide anterior, ele fala sobre dois grandes grupos, necessidades básicas e necessidades de crescimento. Da mesma forma como as duas bases da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas e de segurança, se misturam entre si, as necessidades de autorrealização, estima e necessidades sociais também se misturam entre si. As necessidades mais elevadas vão sempre predominar em relação às necessidades mais baixas. As necessidades mais baixas, por sua vez, requerem um ciclo motivacional rápido, enquanto aquelas necessidades que estão no topo da pirâmide requerem um ciclo motivacional extremamente longo. Então, por exemplo, reconhecimento social é algo que se conquista da noite para o dia? Obviamente não. Você leva determinado tempo conquistando aquilo, planejando aquilo, construindo aquilo.
podem levar anos ou até décadas. Então, esse ciclo motivacional, que tem como base ou como objetivo o reconhecimento social, ele vai ser um ciclo motivacional bastante lento. Ou seja, ele vai demorar bastante para se consolidar no processo de satisfação. Segundo a teoria do Maslow, tem mais uma informação importante. Após terem sido satisfeitas as necessidades de estima, vão surgir as necessidades de autorrealização, que vão corresponder a essa categoria mais alta na escala, que são aquelas que a gente comentou, que muitas vezes são até inalcançáveis, porque a gente sempre vai querer um pouquinho mais. Essas necessidades, pessoal, que estão no alto da escala, se referem à realização máxima do potencial do indivíduo. E segundo Maslow, elas vão resumir-se na ideia de que o que o homem é capaz de ser, ele deve ser. Essa necessidade que visa responder essa pergunta, ou seja, eu sou o ser humano que eu quero ser ou que eu devo ser. Então, todas as minhas necessidades foram atendidas, eu sou uma pessoa completamente realizada, eu conquistei tudo o que eu sonhava. Eu sou uma pessoa reconhecida, eu tenho um bom emprego, eu tenho um equilíbrio, e isso é a necessidade de autorrealização. Ela faz com que o homem seja capaz de ser tudo aquilo que ele sonhou e tudo aquilo que ele deve ser. A esse tipo de necessidade é o que nós chamamos de autorrealização. Analisando a pirâmide sobre uma outra perspectiva, a gente consegue visualizar aí os dois grandes grupos, que são as necessidades básicas e as necessidades de crescimento, e a gente consegue escalonar como essas perspectivas acontecem, por exemplo, dentro do nosso cenário de mercado. Começando lá pelas fisiológicas e principalmente aí nessa categoria de necessidades de crescimento, observando que o afetivo social inicia, por exemplo, com um bom clima, um clima de respeito, um clima de aceitação, interação entre colegas de trabalho, superiores e clientes, que tem muito a ver com o nosso clima organizacional, que a gente também vai relacionar com o fator de motivação. Que mais que tem a ver com esse clima organizacional? A necessidade de estima, né, que é a penúltima. Tem a ver com reconhecimento, com promoções, com a responsabilidade por resultados e com o comprometimento daquele colaborador com a empresa. Isso lá na minha necessidade de autoestima. E por fim, lá no topo, a autorrealização são os desafios mais complexos, a capacidade de ter um trabalho criativo, uma autonomia, uma participação nas decisões. Essas variáveis todas que são do nosso ambiente organizacional podem ser exemplificadas como cada uma desses tópicos das necessidades de crescimento da pirâmide do Maslow. Então, basicamente, o Maslow entende que a nossa motivação humana ela vai variar entre essas necessidades básicas e as necessidades de crescimento, e que dentro das necessidades de crescimento, o ser humano vai sentir de forma distinta cada uma dessas fases, porque a motivação individual varia de pessoa para pessoa, mas, obviamente, vai ser altamente influenciada pelo contexto da organização. Uma outra teoria que também fala sobre motivação é a teoria do Herzberg, que é a teoria bilateral. O Herzberg, ele fala na sua teoria, e ele vai diferenciar na sua teoria, os conceitos de ambiente externo e ambiente interno, e o como esses ambientes contribuem para o indivíduo. A motivação para trabalhar, por exemplo, no estudo do meu ambiente organizacional do trabalho, ele vai entender dois fatores de motivação. São os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Em fatores higiênicos, o Herzberg vai se definir as condições que rodeiam a pessoa enquanto ela trabalha, como, por exemplo, o ambiente físico, o salário, os benefícios da empresa, as políticas da empresa. Tudo isso vai ter a ver com os fatores higiênicos, ou seja, o contexto no qual o cargo que a pessoa exerce vai estar inserido. Por outro lado, há também os fatores motivacionais. Esses fatores motivacionais para o trabalho vão se referir ao conteúdo do cargo, às tarefas que a pessoa desempenha, aos deveres relacionados ao cargo. Então, o que ele fala na verdade? Ele fala na teoria bilateral que eu tenho fatores higiênicos versus fatores motivacionais. Eu não preciso só ter um emprego
com um ambiente adequado, uma cadeira adequada, com benefícios adequados e com salário adequado. Eu também preciso ter, dentro dos fatores motivacionais, eu preciso ter um trabalho desafiador, eu preciso me sentir parte de uma equipe, eu preciso ter tarefas que me motivem todos os dias, eu preciso ter deveres que me façam sentir importante. E a combinação entre fatores higiênicos e fatores motivacionais é o que vai permitir que a pessoa tenha o melhor nível de motivação dentro daquele ambiente de trabalho. Então, a teoria do Herzberg vai falar sobre esses dois extremos, fatores higiênicos e fatores motivacionais. Nessa tabela aí, eu exemplifico para vocês quais são as variáveis desses fatores, né? Então, por exemplo, em fatores motivacionais, eu tenho o conteúdo do cargo, ou seja, como a pessoa se sente em relação ao cargo. Refere-se ao trabalho em si, à realização, ao reconhecimento, ao progresso profissional e às responsabilidades que ela vai ter. Em fatores higiênicos, eu tenho as condições de trabalho, a administração da empresa, o salário que é ofertado para aquele colaborador, a relação que ele possa ter com o supervisor e os benefícios e serviços sociais envolvidos. Eu fiz a tabela para que vocês conseguissem visualizar quais são as variáveis que vão se caracterizar como fator motivacional e quais variáveis se caracterizam como fatores higiênicos, para a gente conseguir distinguir. E aí a gente se pergunta, quais são os fatores que vão afetar na motivação, certo? É o seguinte, os fatores higiênicos, se eles não forem satisfeitos, eles vão afetar na motivação, ok? Porém, se eles estiverem disponíveis e forem satisfeitos, eles não vão afetar na motivação. Professor, não entendi nada. Vamos lá, retomar a linha de raciocínio. Ter uma mesa, uma cadeira, uma internet, um benefício de alimentação, um benefício de ticket de restaurante, sei lá, ter o seu passe card, o seu plano de saúde, não é mais do que a obrigação de uma empresa, ok? Todos esses fatores são fatores higiênicos. Então, a sua mente, ou o seu aspecto motivacional, aquilo que te motiva, vai entender que a empresa não está fazendo mais do que a obrigação em te dar condições de trabalho. Se aquilo falta, ele vai colocar a tua motivação para baixo. Se aquilo existe, ele não vai colocar a motivação para cima. Ele vai manter ela no nível 0, ok? Então, os fatores higiênicos, eles devem existir. Se por acaso eles estiverem ausentes, a gente tem uma desmotivação. Porém, eles estando presentes, não gera nenhum tipo de motivação exacerbada. Por outro lado, os fatores motivacionais, eles elevam o índice de motivação do profissional. Então, um fator que é o higiênico não mexe no nível, ele apenas tem que existir. Ele só vai influenciar na motivação se ele não existir, ele vai jogar ela para baixo. Já os fatores motivacionais, como são propriamente ditos, têm a ver com a satisfação pessoal, realização, reconhecimento, crescimento. Esses sim, quando são existentes, vão elevar o índice de motivação dos colaboradores. Entendido, pessoal? Basicamente, a relação entre fatores higiênicos e fatores motivacionais é essa. O 0 é considerado motivação 0. Se eu tenho higiênico, eu continuo na motivação 0. Se eu não tenho, a motivação baixa. Se eu tenho o fator motivacional, que tem mais a ver com a parte intrínseca, ou seja, a percepção individual de cada um, esse nível de motivação se eleva e a pessoa fica extremamente motivada. E por que é que isso acontece? Porque, basicamente, os fatores higiênicos referem-se às condições de trabalho. E, psicologicamente falando, aquilo não é, na verdade, mais que a obrigação da empresa. Então, aquilo não me motiva. Aquilo só me dá as condições básicas para que eu desenvolva a minha atividade. Ok? Vamos nessa. Em essência, então, a teoria dos fatores vai afirmar o seguinte: a satisfação no cargo tem a ver com o conteúdo do cargo e com os fatores motivacionais. E a insatisfação no cargo tem a ver com o ambiente de trabalho e os fatores higiênicos. A proposta de Herzberg, então, para introduzir a maior motivação no trabalho, é você enriquecer as tarefas
o que vai consistir em ampliar objetivos e responsabilidades e criar atividades desafiadoras e atividades de engajamento. Quando isso acontece, os fatores motivacionais dão uma disparada e a motivação humana, obviamente, automaticamente vai se elevar. Essa é a relação do estudo dos fatores do Herzberg referente à motivação. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo ERC, que é do Alderfer, certo? O Clayton Alderfer, ele é um americano, psicólogo, e na sua teoria do ERC, ele fala sobre existência, relacionamento e crescimento. Ele definiu essas três variáveis e expandiu ainda mais a hierarquia das necessidades de Maslow, agrupando ela nessas três classes. Para o Alderfer, o que é existência? A existência, que é o E do ERC, inclui as necessidades de bem-estar fisiológico e de segurança. O relacionamento vai reunir as necessidades social de estima. E o crescimento, que é essa outra variável, o crescimento, por sua vez, vai reunir as necessidades de autorrealização, o desejo de crescimento e o desenvolvimento pessoal. Para a gente compreender aí esses três agrupamentos que ele fez, é melhor a gente olhar diretamente para a pirâmide do Maslow, para a gente entender como é que foi feita essa relação. Por exemplo, na variável crescimento, tem autorrealização e autoestima, certo? Então, ele modificou aí os níveis da pirâmide do Maslow. Na variável relacionamento, ele colocou estima de terceiros como sendo uma variável e afetivo social como sendo uma outra variável. E, por fim, na variável de existência, ele coloca os itens de segurança e o item de necessidade fisiológica. Então, basicamente, o modelo RC, ele adaptou a pirâmide das necessidades de Maslow e incluiu aí, ao invés de ser somente necessidades de estima e necessidades sociais, ele incluiu uma subdivisão. Em relacionamento, eu tinha a estima de terceiros, ou seja, a forma como as pessoas me observavam, e na necessidade de crescimento, além da autorrealização, eu tinha uma variável chamada autoestima. Essas foram as principais contribuições. Então, a pirâmide do Maslow, além de incluir aí essa variável estima de terceiros, ela ganhou uma nova subdivisão. No modelo RC, ela é dividida entre existência, relacionamento e crescimento. E no modelo do Maslow, ela é dividida somente em necessidades básicas e necessidades de crescimento. Então, a gente adicionou um outro nível, que é a necessidade de relacionamento. A necessidade de existência vai ter a ver efetivamente com a subdivisão do Maslow de necessidade básica. São os mesmos itens. As necessidades de crescimento, agora, ao invés de ser autorrealização, autoestima e afetivo pessoal, passam a ser autorrealização e autoestima. E ele incluiu uma nova subdivisão, que é o item relacionamento, que veio a categorizar o afetivo social e a estima de terceiros. Essa foi a perspectiva do Clayton Alderfer sobre o estudo do Maslow, que criou aí o modelo ERC, ou seja, a subdivisão da pirâmide de necessidade entre as variáveis existência, relacionamento e crescimento. Essa foi a principal contribuição dele. Bem, a gente vai parar por aqui esse conteúdo e aí a gente vai retomar na segunda-feira com o modelo de avaliação cognitiva do Vroom, que ficou aí pendente dentro de motivação, e também falando sobre a teoria do Lawley, que relaciona motivação com dinheiro, e trazendo alguns outros conceitos sobre comportamento organizacional. Mais uma vez, reforçando, a gente vai iniciar a aula na segunda, revisando e revisitando alguns conteúdos desses que eu dei, e é muito importante que até o modelo ERC vocês façam as anotações e os questionamentos para que a gente possa tirar todas as dúvidas antes de dar continuidade da disciplina. Recomendo a todos que assistam a aula e também preencham a atividade no portal, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.